Bem-vindo aqui a mais um episódio do Carreira e Negócios. E para você que é um executivo, uma executiva de sucesso, está no auge da sua carreira, tá pensando o que você vai fazer daqui a 5, 10, 20 anos, empreender, ir para conselho, se aposentar. Eu vou trazer aqui uma história emocionante, né? Uma história de uma pessoa que saiu do zero e construiu um negócio multimilionário. Estou aqui com Bruna Pieri. Bruna é empresária, é mentora da área da estética. Bruna, qual é a fórmula de sucesso? Como é que você saiu do nada e conseguiu construir, né? E depois eu peço para você comentar um pouco também o tamanho e a dimensão, né, do negócio que vocês montaram. Mas qual é o segredo para tudo isso? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Jorge. Um prazer estar aqui contribuindo com a sua audiência. E eu acredito sim que o sucesso ele deixa pistas. Existe uma fórmula, não diria que é uma fórmula mágica, é como uma pílula mágica que você toma, engole e aí no outro dia acorda tendo sucesso no negócio, na carreira. Mas eu acredito que ele deixa pistas, tem passos, tem uma rota a seguir quando a gente fala de sucesso na carreira, de um negócio, de ganhar dinheiro, de crescer, de prosperar nesse sentido. E eu comecei do zero a empreender, mas antes disso eu fui CLT por 5 anos. Então eu tive ali a experiência de trabalhar na área da estética, eu sou profissional da área da estética por formação. E comecei jovem, aos 17 anos. Meu primeiro emprego foi dentro de uma clínica de estética, de forma completamente aleatória, e eu falo que foi Deus nesse momento, porque eu comecei aquela fase de fazer faculdade. Meus pais, na época, não podiam pagar a faculdade. Eu também não tinha de onde tirar. Fiz o Enem na época, consegui uma bolsa, e aí resolvi o problema de pagar a faculdade, mas não tinha o dinheiro para pagar a van para ir para a faculdade, que era em outra cidade. Minha mãe falou, olha, tem que trabalhar, vamos distribuir uns currículos. Comecei a distribuir. Caí num escritório de advocacia, porque eu pensei, não sei fazer muita coisa, vou tentar ser secretária de algum lugar. Caí no escritório de advocacia, e aí o marido a esposa, aliás, desse advogado, levou para uma dona de clínica que me ligou e falou, olha, tô precisando de alguém, você não vem aqui fazer uma entrevista? E eu fui. Então, eu comecei a carreira assim. Jovem. Só para entender, quando você fala aqui clínica, né? O que fazia exatamente? A clínica de estética, ela deixa as pessoas mais bonitas. Então, tratamentos faciais, corporais, deixa a pele mais bonita, as pessoas sem ruga, corpo mais bonito, emagrece, gordura localizada, tudo isso. E na época eu comecei a fazer faculdade disso, não tinha tanta experiência, pensei, nem vou entregar um currículo assim, porque ninguém vai me contratar. Mas aí a gente, como Deus vai encaminhando as coisas, deu certo para que acontecesse assim. Começo a trabalhar nessa clínica, fico por 5 anos, faço faculdade, me formo e tudo mais. E em um determinado momento da minha vida, eu escolho empreender. E eu escolho empreender, Jorge, não pelo desejo inicialmente, de prosperar, de ter sucesso, porque eu nem visualizava aquilo. Eu começo a empreender pelo desejo de fazer as coisas do meu jeito. Do jeito que eu acreditava de como as coisas deveriam ser dentro de uma clínica, por exemplo, que era a minha expertise. E aí eu monto uma sala de estética na sala da minha casa. Mas como é que foi esse momento que você estava, assim, às vezes quem está empregado, né, você tem pelo menos alguma certeza, né? Sim. Essa virada de chave, assim, olha, eu vou largar o certo e eu vou empreender, né? O que disparou isso? O que motivou? Você consegue... Legal. O mais interessante é que, como eu tinha uma experiência prévia na área, não era uma pessoa que não sabia o que ia fazer. Então, eu sabia atender o cliente, eu sabia como funcionava uma clínica, porque eu tinha ficado muito tempo dentro de uma. Então, existia uma experiência prévia na área que eu ia atuar. Tá. Diferente do que se eu não tivesse, por exemplo, eu tenho experiência estética, eu vou atuar em escola. Sabe? Uma coisa completamente diferente se não tivesse essa experiência. E isso me dava confiança de, pelo menos, atender bem o cliente. E eu sabia que atendendo bem ao cliente, que era o que eu fazia na época, eu conseguiria trazer mais pessoas. Então, a minha perspectiva, como CLT, eu fazia 2.000 e poucos reais por mês. A minha perspectiva empreendendo era fazer 5.000. E assim, quando eu fizesse 5.000, X mais o que eu fazia empregada. Então, assim, para mim vou ter mais liberdade de tempo, vou fazer as coisas da forma que eu acredito, do meu jeito, enfim, vou trazer a minha personalidade para o negócio e tô feita. Só que isso aconteceu. Montei a sala de estética com uma maca usada, eu falo que é fazer o melhor com o que você tem no momento. Uma maca usada, um carrinho de apoio, assim, uma estrutura muito simples, que pintar a parede, a gente que fazia mesmo, esse tipo de coisa.
E começo a atender ali R$ 35 numa sessão de estética. Então, que é mais ou menos 1 hora, meia hora? 1 hora de massagem, 1 hora de equipamento, alguma coisa assim. Coisa que no CLT eu fazia R$ 10 a hora, R$ 8 a hora, eu não lembro bem, não tenho essa informação assim com clareza. Mas era maior do que eu fazia, entende? Era tipo, pelo menos o dobro do que eu fazia. Tinha ali um custo de R$ 1.000 por mês, mais ou menos, para fazer a manutenção dessa salinha, então para mim já estava bom. Até que um dia, aí tinha minha vida pessoal acontecendo, eu começo a me incomodar, termino um relacionamento ali, vida pessoal, e eu começo a sofrer. Um tipo de desconforto emocional, uma coisa que eu não estava acostumada a sentir. E eu falo, poxa, eu tenho que me apegar a alguma coisa, porque se eu continuar assim, eu começo a cair meu rendimento no trabalho. Sabe aquele incômodo que você não sabe muito explicar? Quem já passou por isso talvez entenda. Mas você estava satisfeita profissionalmente? Profissionalmente satisfeita, mas pessoalmente não. Estava incomodada. E aí eu quis transferir isso para o trabalho. E pensei assim, eu preciso me apegar a algo. O que eu vou fazer? Aí eu quero crescer. Porque eu entendi que se eu me apegasse a algo, eu sairia mais rápido daquele buraquinho que eu estava me enfiando emocionalmente. Então, eu decido empreender não pelo desejo de crescer, ter uma clínica de sucesso, ser reconhecida na cidade. É tipo, eu quero me desenvolver, eu quero me apegar a algo, eu quero trabalhar mais e vou fazer isso. Só que eu tive um pensamento, Jorge, que desde o início me acompanha, desde muito jovem, nessa época eu devia ter 22 anos, se eu não me engano, que foi o seguinte: eu não sei ter um negócio de sucesso. Eu tinha um know-how, eu tinha uma experiência, mas eu não sabia ter uma clínica de sucesso. E sucesso para mim no negócio significa lucro. Não é reconhecimento, não é destaque, não é nada disso. E aí eu pensei assim, cara, se eu não sei, eu vou aprender com quem sabe. Quem é essa pessoa que pode me ajudar a ter uma clínica? Criei o desejo de ter uma clínica. Quem é? Não sei, não conheço, não tinha referências. Mas eu acompanhava algumas pessoas da área, porque às vezes a gente faz cursos, acaba conhecendo pessoas do Brasil inteiro, enfim. E eu acompanhava uma pessoa de longe e ela tinha uma clínica que para mim, ao meu ver, era muito legal. E eu falava, poxa, aquela pessoa é uma referência para mim na área. E um dia ela posta uma foto, como hoje acontece muito, de olha, fulano de tal está aqui me ajudando com a clínica. Que era um consultor que tinha ido na clínica dela dar uma consultoria dela estruturar o negócio. E naquele momento me dá um estalo e eu falo assim, poxa, se ele está ajudando ela, que para mim é uma referência, é boa, está onde eu quero chegar, então ele também pode me ajudar. E aí eu chamo essa pessoa, pergunto, conto minha história, falo o que eu quero, enfim, e ele começa a me dar os primeiros direcionamentos do meu negócio. A minha primeira clínica nasceu dos primeiros direcionamentos dele via rede social, via Instagram, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Numa conversa por Instagram? Numa conversa de graça pelo Instagram. E naquele momento eu paro e penso assim, poxa, às vezes eu espero receber isso de quem está próximo a mim, não recebo, e uma pessoa que mal me conhece está me ajudando dessa forma. Que legal, um dia eu quero fazer isso por alguém. Ajudar dessa forma, sabe? Essa forma genuína. E aí, o que eu entendi nesse momento? Eu sempre tive o pensamento, Jorge, de que eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender com o acerto e com o erro dos outros. E eu não sei, isso muito intuitivo até. Eu pensava assim, poxa, eu vou abrir uma clínica que eu não sei nem por onde começa. Eu vou assumir um risco. A parte da história que eu não contei é que eu saí de casa aos 18 anos, eu e minha irmã. Então, desde os 18 anos, eu me sustentava. Então, abrir um negócio era se colocar em muito risco. A segurança que um CLT trazia, que um salário certo trazia, na minha cabeça naquela época, era muito maior do que se arriscar num negócio que eu não dominava. E eu dei esse passo de fé, mas eu dei com essa cabeça de que eu não precisaria errar para aprender. Então, esse meu primeiro instinto em buscar ajuda, antes de começar ou antes de ficar ruim, me ajudou a evitar ao longo do caminho, ao longo da carreira, muitos erros que eu cometeria sozinha. E aí entra o que eu acredito sobre um mentor, que nem sempre um mentor vai ser alguém que você contratou. Às vezes um mentor é um livro. Um vídeo do YouTube, uma pessoa que você acompanha na rede social, podcast. Um podcast que você ouve.
Para mim, essa figura, esse conceito de mentoria é alguém que chegou lá ou tem resultado naquilo que eu quero. E se eu ouvir o que aquela pessoa está falando, se eu colocar em prática, eu vou ter os resultados que ela diz que tem, ou parecidos com o que ela tem, ou com o que ela ensina a ter. E então, eu tive esse pensamento e isso me ajudou a abrir meu primeiro negócio já com segurança. Uhum. Porque eu evitei a maioria dos erros que uma profissional como eu cometeria se tivesse feito isso sozinha. Então, eu sei, a gente conversou aqui e o Jorge falou que boa parte da audiência que está acompanhando aqui a gente hoje tem esse desejo de transição de carreira ou pensa no que vou fazer daqui para frente. E se eu puder gerar um grande tapago por você estar ouvindo esse episódio aqui agora você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa fazer isso sozinha com a sua cabeça. Você pode aprender com quem sabe e evitar erros que você cometeria se estivesse sozinho. Para mim, isso, desde o início, foi muito claro. E eu uso isso até hoje. Isso economiza não só dinheiro, mas tempo, né? Eu falo que um processo de mentoria, ele te ajuda a economizar 3 coisas. Tempo, dinheiro e frustrações. Porque as pessoas pensam muito no dinheiro que vão gastar investindo num processo como esse, mas elas pensam um pouco no dinheiro que elas já estão gastando por não estar investindo num processo como esse. Então, e um erro pode te fazer... O Flávio Augusto, até vou citar, eu ouvi disso dele a primeira vez, ele diz assim, um acerto pode fazer andar uma casa. Evitar um erro pode fazer você... Não, perdão, é assim, ó. Um acerto te faz andar uma casa. Um erro te faz voltar 3. Às vezes, evitar o erro te faz avançar mais do que acertar. Uhum. Faz todo sentido. Não faz né? sentido. E aí a pergunta, eu entendi que você começou ainda solo e aí recebeu mentoria e deu uma estruturada no negócio, né? Isso. Se você olhasse assim, antes da mentoria, sei lá, 6 meses depois da mentoria, qual foi a grande mudança? E aí foi uma mudança física, foi uma coisa mais emocional, autoconfiança? O que aconteceu assim nessa primeira entrega ou na primeira grande transformação? Lembra que eu fazia R$5.000 por mês? Eu saí de 5 para R$30.000. Inaugurei minha primeira clínica, então saí da sala da minha casa, montei meu primeiro espaço, que na época eu investi R$15.000. Ou seja, eu poderia cometer o erro de investir 30, 40, 50, que talvez seria um dinheiro que eu não tivesse, que a maioria dos profissionais fazem, né? Acreditam que o que vai fazer vender, o que vai fazer um negócio dar certo é a estrutura física. Então, se eu tiver uma clínica bonita, que no nosso mercado funciona assim, os clientes vão entrar. E, na verdade, não. Você pode ter uma clínica bonita e vazia, ou que não vende, não fatura. Então, teve a mudança física, abri minha primeira clínica, saí de 5 para R$30.000 no primeiro momento, ou nos primeiros meses de mentoria. Existiu, sim, a mudança de autoconfiança. Comecei a me sentir diferente daquelas questões emocionais que eu citei. Confiança, comecei a me valorizar também mais como profissional, porque uma pessoa que cobrava R$35 a massagem passou a cobrar 150, então aumento de ticket também. E isso foi me dando a visão para o crescimento, porque quando eu fazia 5, eu não sonhava com R$100.000 de faturamento, eu sonhava com 10. Depois que eu atingi 10, eu sonhava com 20. Depois que eu atingi 20, eu sonhava com 30. Depois de 30, 50. Depois de 50, 60. E é gradativo. Porque muitas vezes a gente não consegue visualizar ou vislumbrar um resultado muito grande. Principalmente se a gente vem de uma realidade de um CLT, se a gente vem de uma realidade onde isso não é comum. Por exemplo, eu não tinha grandes exemplos de empreendedores na família, empresários que tinham resultados grandes. Então, eu precisei conviver com outras pessoas que tinham resultado. E aí, por visualizar que era possível para elas e acreditar que era possível para mim, eu comecei a sonhar mais alto. Porque às vezes a gente sonha baixo por medo de se frustrar. Agora, pensando em negócio, assim, né? O que moveu o ponteiro no negócio? Que fez sair de 5 para 30, crescer 6 vezes, né? Fala de startup, até para startup é um crescimento razoavelmente bom, assim, né? Sim. A principal coisa que mexeu o ponteiro foi vendas. Porque o profissional da área da saúde, que foi a minha formação, é um profissional técnico, que na faculdade, nos cursos que faz, aprende a ser um excelente técnico.
Então, ter uma técnica muito boa e dar um bom resultado para o cliente. O que ele não aprende é como eu vendo isso. Como eu faço as pessoas chegarem? Como que eu atraio essas pessoas? Como que eu converto essas pessoas numa consulta, numa avaliação? Então, assim, se você me perguntar, o grande ponteiro que você mexeu foi das vendas. E aí isso consiste tanto na atração, quanto na mudar a conversão, o formato do produto, o modelo de negócio. Comecei a me enxergar como empresária. Então, eu deixo de ser a profissional técnica, muito boa, que sei dar resultado para o cliente, e começo a me transformar numa empresária. E uma empresária, ela precisa desenvolver algumas habilidades para que tenha um resultado no negócio. Quais são essas habilidades? Vendas, marketing, gestão e operação, que é o delegar algumas funções que no meu caso eram operacionais. E aí, quando eu começo a entender dessas 4 áreas de sucesso num negócio, eu não sei quase nada sobre elas. O que eu sei é muito pouco, não é suficiente para o resultado que eu quero. Então, eu passo a me desenvolver. O que é esse desenvolver que tanta gente fala? É estudar e colocar em prática. Então, da mesma forma que, por exemplo, se você hoje é um executivo de uma grande empresa e você passou 10 anos, 15 anos da sua carreira executando uma função específica, técnica muitas vezes, numa área financeira, por exemplo, você se formou um excelente profissional executivo financeiro. Como que eu me formo um excelente empresário? Da mesma forma que você se formou um excelente executivo financeiro. Você vai estudar quais são as competências, que é o conhecimento que você precisa desenvolver para aquela área, e você vai praticar, que são as habilidades, até você ficar muito bom, até aquilo ficar natural, até aquilo se tornar mais automático e você dominar a função, enfim, aquilo que você quer desenvolver. Que no meu caso foram essas 4 áreas. A que mais mexeu ponteiro, vendas. Depois marketing, gestão e operação. E aí eu estou entendendo que esse modelo de negócio, né, para uma clínica de estética, tem mais ou menos um determinado padrão, né? Você não precisa inventar ou reinventar a roda. É lógico que tem que se manter atualizado, se sair novidades, tecnologias, mas assim, no fundo, quando pega essas 4 alavancas, tem mais ou menos um caminho seguro para percorrer, né? Exatamente. E no fim das contas, são as 4 alavancas para qualquer negócio, se a gente parar para pensar, não só para uma clínica. Para uma agência de marketing, para uma startup, são as alavancas que a gente vai mexer para que haja esse crescimento do negócio. O grande desafio é pegar esses profissionais que têm cabeça muito técnica e transformar numa cabeça que é menos técnica e mais empreendedora, mais empresarial. Porque existe o intraempreendedor, que provavelmente é a pessoa que está assistindo a gente aqui agora, e tem comportamento empreendedor dentro do negócio que não é dele. Eu tenho várias pessoas no meu time que são assim, são intraempreendedores. São os nossos líderes executivos, pessoas no time, que têm a veia, têm o comportamento, a disposição de empreender, mas tem uma certa aversão ao risco ou baixa aceitação ao risco. Então, elas meio que não querem esse jogo ou não pensam que é para elas, e tem quem pense que é para elas, mas não tem ainda a coragem, enfim, os outros atributos para colocar isso em prática. E para mim é isso. E aí nessa trajetória, depois a clínica continuou crescendo, né? Isso, aí eu tive minha primeira clínica. Essa clínica, Jorge, para você entender o conceito do faça o melhor com o que você tem no momento, ela não tinha nem fachada. Eu, uma esteticista por formação, na rua, que não era a melhor localização da cidade, não era a clínica mais bonita, tinha 2 salinhas pequenas, tinha 60 metros quadrados essa clínica. Eu cheguei a faturar com ela R$83 mil num único mês. 50 mil, 60 mil, e aí vinha um crescimento, né? Cheguei a R$83 mil. As pessoas olham para isso e falam, com estética, emagrecimento na época, com margem de lucro de mais de 50%. Que loucura! Né? Ninguém imagina. Uma estrutura muito pequena, muito simples, até que eu tenho uma história que umas pessoas chamavam de fundo de quintal, porque era realmente muito simples, eu tenho foto. E quando a gente chega nesse resultado, cliente pra caramba, né? Cliente pra caramba, tenho equipe, começa a formar equipe. Quando eu vou para essa minha primeira clínica, eu não tenho nem funcionário.
Eu tinha 3 salas, 2 de atendimento, 1 de consulta, não tinha nenhum funcionário, meus clientes entravam, falavam assim, você vai alugar essas salas? Porque é uma prática comum, né? Quando você tem sala vazia, alugar. Eu falava, não, vai ser da minha equipe. Porque eu já tinha, no processo de mentoria, alguém dizendo, dá para chegar aqui, 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 nós vamos fazer. Existia um plano, né? Dessa clínica, eu fui para uma segunda clínica depois disso, que foi a clínica que fez 80, 100 mil reais no mês, que foi 103 mil reais, que foi o recorde que eu fiz na época. E aí, numa estrutura completamente diferente, bem localizada, bonita, feita para isso, aí com a realização do sonho, tinha uma clínica dos sonhos, e chegou nesse resultado. E nisso se passaram 4 anos em clínica. Eu tenho, aí voltando para a história pessoal, eu tive um problema de saúde que, na realidade, eu carregava ele desde muito jovem, desde os 11 anos de idade, depois foi piorando ao longo da juventude. Eu tinha problemas com cólica menstrual, endometriose. Desmaiava, os desmaios se tornaram convulsões, e nesse meio tempo, eu me caso com meu marido, que foi em 2020. Me caso com o Ever, e aí ele começou a acompanhar de perto essas questões de saúde e começou a ficar muito preocupado, porque eu desmaiava, ele me levava, por exemplo, para o hospital carregada, enfim. E por me dedicar muito ao negócio, ao crescer o negócio, a empreender, por me sustentar, por ter um senso de responsabilidade muito grande, eu nunca parei para olhar isso com muita atenção. Primeiro porque antes disso, a gente não tinha plano de saúde em casa, a prioridade era sobreviver. Segundo, depois que eu comecei a trabalhar, eu fui num médico e ele falou, olha, você vai precisar ficar 30 dias afastada. E aí eu olhei para ele e falei assim, não dá, eu me sustento, eu não posso deixar minha clínica parada por tanto tempo, porque senão não tenho como pagar a conta. Enfim, fui procrastinando essa decisão da saúde. Quando a gente se casa, começa a piorar, eu começo a fazer alguns acompanhamentos e começo a ter convulsões, enfim, o que não é comum, você falar uma pessoa com cólica fazer isso, enfim. E aí eu vou num médico e ele assusta muito a gente, eu e o Ever. E aí o Ever pergunta se o fato da carga de trabalho, enfim, emocional, influenciaria no meu estado de saúde. Ele diz que sim. E a gente voltando para casa, o Ever vira para mim e fala assim, nós vamos fechar a clínica. Aí eu começo a chorar, falei, como assim fechar a clínica? Ele porque se isso de alguma forma pode ajudar a piorar o teu estado de saúde, a minha prioridade é você. E você, por todos esses anos, e aí entra um pouco da história pessoal, nunca se cuidou, foi cuidada, e eu, como seu marido, quero fazer isso por você hoje. E aí a gente toma a decisão, fecha a clínica, em 1 semana, toma a decisão de fechar a clínica, preparo para fechar a clínica, faço a transição de 6 meses, então atendo todos os pacientes que estavam em tratamento comigo, enfim, não paro vendas, entrego tudo, tal. E nesses 6 meses que eu passei, fiz cirurgia, fiz tratamento, enfim, eu continuo estudando, me desenvolvendo, porque eu sempre gostei muito disso, de desenvolvimento contínuo, mas assim, sem planos definidos. Vou voltar para a audiência entender. Lembra que eu contei que eu vi uma foto de um consultor que estava indo na clínica de uma pessoa que era referência para mim? Adivinhem quem era esse consultor? Hoje ele é meu marido, mas na época a gente não teve nenhum tipo de contato, porque era 100% online, né, esse acompanhamento. E ele montou a clínica, depois ele vai gravar aqui com vocês vão falar um pouquinho disso. Ele montou a empresa de consultoria, a Anjos, que é a nossa empresa hoje. E eu fui uma das primeiras clientes. E todo o meu processo de transformação de ter clínica, de crescer clínica, eu vivi como aluna, eu vivi como cliente. E a gente nunca se olhou diferente. Nunca nem... Porque ele, numa cidade, nunca nem passou na cabeça. E aí, em um determinado momento, a gente passa a se olhar diferente, conversar. Em 1 mês, ele vai para minha cidade. Em um dia que a gente fica junto, segundo dia ele me pediu em namoro. Em 4 meses, ele disse que a gente ia casar. E a gente se casou com 6 meses de namoro. Foi assim, meio furacão. Mas não eram desconhecidos, a gente tem essa história. É que se a gente for aprofundar em cada um desses pontos, a gente fica horas aqui, né, Jorge? E aí, então, essa pessoa, me caso com ele, e que é o melhor consultor para clínicas do Brasil, a pessoa que mais entende de vendas para clínica no Brasil, e aí ele toma essa decisão. Nessa época, a gente tinha planos, por exemplo, de expandir clínica, enfim, e ele diz, não, a gente vai cuidar de você. Ele já tinha a empresa Anjos, mas a gente considerava como coisas separadas. Então, na minha cabeça, era a empresa dele e a minha clínica.
Não eram as nossas. Então, eu não tinha nem pretensão, nem plano, nada disso, de trabalhar junto, de criar mentoria, de educação. Tanto que quando eu passo esses 6 meses fazendo tratamento, eu vou estudar outras coisas. Em nenhum momento eu falo assim, eu vou trabalhar com ele. Só que ele já tinha visualizado isso. E ele chega para mim e ele fala, amor, você é uma das melhores alunas da história dessa empresa. Você foi a pessoa que fez isso, isso e aquilo, enfim. Vem aqui dar uma aula para mim. Aí ele começou a me puxar aos poucos. Me dá uma aula para mim. Me ajuda aqui com isso aqui na empresa, não sei o quê. E aí ele fez o meu marido é vendedor, né? Ele me vendeu uma ideia. Ele fez o seguinte, Bruna, o que você mais gostava na clínica, assim, ó? Que te brilhava os olhos? E eu falei, a transformação que eu via na vida das pacientes. Porque a gente trabalhava com emagrecimento, então imagina, né? A transformação era grande. Ele falou, você já parou para pensar? Ele falou assim, quantas pessoas você atendia em média por ano na clínica? Em média eu vendo de 20 a 25 programas no mês, 250 pessoas no ano, pouco mais, pouco menos. Aí ele, certo. Você já parou para fazer a conta de quantas pessoas você ajudaria a mudar de vida se você ensinasse a fazer o que você faz? Ou o que você fazia? E aí eu parei e fiz uma conta rápida. Eu falei, uma conta rápida, se eu ajudo, sei lá, 100 pessoas, aí eu já perdi a conta em quantas pessoas eu consigo, o meu trabalho consegue chegar. Ele falou, então, vem trabalhar comigo na Anjos. E aí ele faz o convite e a gente começa a trabalhar junto na educação empresarial, que é o que a gente faz hoje. E você é o próprio avatar transformado. Justamente. E eu sou a persona transformada. Eu sou a pessoa que vivi tudo desde o início, desde quando ele lançou a empresa. Então eu falo o que eu senti na pele, assim, sabe? Eu falo com brilho nos olhos do que a gente faz, não porque a gente vende o que faz, é porque a minha vida mudou com o que a gente faz. Aquela menina que saiu do nada, que saiu do zero, se tornou a primeira milionária da família com clínica de estética. Não foi com educação. Então, esse 360 na vida, encontrei o amor da minha vida, e aí vem outros grandes benefícios, aconteceu porque eu vivi esse processo. Então, quando a gente vai falar dele, que eu vou, inclusive, assim, falar sobre isso, eu falo com muito afinco, porque mudou minha vida. Mas aí, esse avatar transformado, né? Você até comentou que cometeu muito poucos erros, né? Seguiu bastante a questão da mentoria. Mas ali, aí vocês tiveram a oportunidade de ajudar diversas outras esteticistas, montarem várias outras clínicas, né? E que provavelmente não seguiram, não começaram o acompanhamento no momento correto, né? Ou então começaram só depois que estavam com algum tipo de problema e talvez não tenham seguido by the book todo esse processo, né? Sim. Aí tentando fazer um paralelo para quem está empreendendo, querendo montar um negócio, está fazendo por conta própria, o que você viu assim de problemas e erros, né, que as mentoradas passaram, né, se puder trazer, e fazendo um pouco um paralelo, assim, em geral, né, pode ser fora até do mercado, mas a gente está falando aqui de vendas, está falando de marketing, de gestão, de operação, né? Quais são os grandes problemas, os desafios? Legal. O primeiro deles, e que eu vejo que acontece em vários mercados e não somente no da estética, é que o empreendedor acha que o mais importante do negócio é a estrutura dele. Então, seja a estrutura física, onde ele vai ficar localizado, o escritório ou a loja, enfim, tem que ser bonita. E aí pega todo o dinheiro que tem e o que não tem, muitas vezes, e investe nesse negócio, investe na estrutura desse negócio. Mas não investe no que vai sustentar nesse negócio de fato, e a venda, por exemplo. Então, eu tenho casos de mentoradas até hoje que chegam pra gente que investiram 1 milhão numa clínica, num prédio alugado. Ou seja, não é um prédio próprio. O inquilino, ela é inquilina, então o dono pode pedir a qualquer momento. Ela investiu um dinheiro que ela não vai ter retorno. E um cálculo que os empresários, os empreendedores não sabem fazer de início porque não foram ensinados é o cálculo de ROI, é o cálculo de payback, por exemplo. Eu vou investir tanto para eu lucrar, para voltar esse dinheiro na minha conta, eu tenho que vender tanto e desse tanto vai sobrar tanto. Então, conceito de retorno sobre investimento que as pessoas não têm.
Porque eu percebo, Jorge, é um pensamento meu, que algumas pessoas decidem empreender ou ter negócio não para ter lucro. Elas decidem empreender para se realizar de alguma forma. Seja porque tem algum vazio, seja porque quer ser reconhecida, quer se destacar, quer dar orgulho para a família, quer ser o bem visto, quer ter o melhor da cidade, o melhor do Brasil, o melhor do mundo, e não necessariamente isso tudo está associado a lucro. E o grande objetivo de um negócio é dar lucro. Então, são pessoas que costumam fazer um investimento interessante naquilo que não necessariamente vai trazer o retorno. E aí, o que eu entendi, por ter começado com o melhor com que eu tinha, para mim, eu não tinha essa vaidade de ter o melhor, mais bonito, mais bem localizado. Tanto que era chamado de fundo de quintal pela concorrência. Por quê? Para mim, o que era mais importante, o quanto de lucro aquele negócio estava me trazendo. Então, para mim, esse é um dos maiores erros. O segundo erro, que é muito comum, é o empresário, o empreendedor, não se formar vendedor. E eu acredito, hoje, dentro da nossa dinâmica de empresa, na educação empresarial, a gente divide entre duas pessoas que somos sócios. Então, o Ever é o sócio comercial, o sócio que é responsável por vendas, e eu sou a sócia operacional, gestão, financeira. Então, eu cuido dos números da organização e ele cuida da expansão, do crescimento dessa empresa. Normalmente, o dono, o empreendedor, a pessoa que quer iniciar um negócio, ela nem senta na cadeira nem de um, nem de outro. Porque ela não foi formada para isso. Eu tenho a experiência, por exemplo, de me tornar a vendedora do meu negócio quando eu tinha clínica. Hoje eu ocupo outra cadeira, porque a gente dividiu assim. Mas o que me fez crescer ao longo da carreira foi entender a importância do crescimento do negócio voltado para vendas e marketing. E também me desenvolver na gestão. Então, se você não tem nenhum sócio, entenda, você vai ter que sentar em uma cadeira por vez, ou ao mesmo tempo, ou se virar ali na sua agenda. Se você tem, você pode fazer essa divisão entre sócios, um cuida de uma parte, outro cuida de outra. Porque adianta eu vender muito e não saber gerir e não sobrar dinheiro no final das contas? Não, eu posso ser muito bom em vendas e não ter dinheiro, não ter lucro. Adianta eu gerir muito bem e não saber vender? Não vai ter dinheiro para gerir? Então, esse é um segundo erro. É o assumir que você se tornou um empreendedor empresário e que você vai ter que desenvolver essas habilidades. O terceiro erro, eu vou citar 3 aqui, tem alguns outros mais. Eu acredito que vaidade mata sucesso. Então, algumas pessoas, em determinado momento, ou em vários momentos, desde o início, enfim, acabam colocando a necessidade pessoal de vaidade, de ego, à frente da saúde do negócio. Então, tomam decisões, por exemplo, de expansão, sem ser o melhor momento de expandir. Tomam decisões de comprar, fazer grandes investimentos, seja em equipamentos, em estrutura, sem ser o momento de fazer investimento. Eu vejo isso muito em estética, por exemplo. Você citou as tecnologias, né, as atualizações. Isso é um problema no nosso mercado, porque, de certa forma, isso nutre nessa profissional, nessa empresária, a sensação de que ela é top, ela é a melhor. Só que não necessariamente está relacionado ao sucesso do negócio. Então, ela vai lá e faz um investimento num equipamento de R$500 mil. De um dinheiro que ela não tem. Aí ela faz um financiamento. Mas ela não sabe nem como vai vender aquele equipamento para ter o retorno sobre aquele investimento. E a gente entra no ROI. Então, sabe o ratinho andando em círculo? Porque algumas pessoas abrem negócio para se realizar e não para ter lucro. Então, se você começa um negócio com a cabeça de esse negócio tem que gerar lucro e eu vou estruturar ele para essa finalidade, você já começa à frente da maioria das pessoas do mercado. E aí nessa jornada, você até comentou que uma das satisfações que você tinha com a clínica eram as transformações, né? E nessa jornada você agora passou a ajudar a transformar outras pessoas, né? Quais são as histórias assim que te mexeram o coração? Assim, você te poxa, valeu a pena ter feito essa jornada, né? Nossa, e aí são muitas. A gente ouve diariamente e a gente também tem o podcast que elas contam as histórias e a gente descobre coisas que nem sabia. Por exemplo, uma delas é a Tati Graciete. Recentemente, ela abriu pra gente, num depoimento e também numa live, que quando ela entrou, 1 ano atrás, ela fazia 18, amor?
18 mil reais mais ou menos, ela não fazia para pagar a conta. E chegou um momento que ela não tinha dinheiro para comprar o leite do filho. Ou seja, necessidade básica. Um ano depois, ela fez 140 mil reais. 140 mil reais um ano depois. No mesmo mês, em janeiro. E aí, o depoimento dela não foi sobre os 140 mil reais. Foi, hoje, se eu quiser, eu posso comprar literalmente uma vaca. Pro meu filho, pro leite do meu filho. Então, a gente trabalha muito a ideia de ficar rica na estética, que é como a gente costuma dizer, né? Se você deixa alguém mais bonito, a gente ajuda a ficar rica. Só que o nosso rica, ele é diferente até na forma de escrever, porque ele é com Y e K. Porque ele tem um significado que é nosso. A gente acredita que a riqueza, que o crescimento do negócio não é o mais importante. Ele serve ao que é mais importante. O que isso significa? De nada adianta para nós ter, por exemplo, uma profissional da área, uma empresária da estética, 14, 16 horas, 12 horas na clínica trabalhando e não passar tempo com o filho. Então, um dos primeiros ajustes que a gente faz em mentoria é ela reduz a carga horária que vai trabalhar, então ela passa a trabalhar meio período para ficar amanhã com os filhos ou cuidando dela se ela não tem filhos. Então, a gente chama isso de vida rica, que é eu faço um ajuste onde o negócio ele serve a minha família. E aumenta o ticket também. Exatamente, aumenta o ticket, aumenta o número de vendas, aumenta a equipe, porque daí ela passa a delegar, então ela passa a ter mais pessoas para a máquina girar. Então, esse crescimento acontece financeiro, fatura mais, lucra mais, mas principalmente sem deixar aquilo que é mais importante. Então, os depoimentos que a gente recebe, que eu ouço diariamente e que me faz cada vez mais trabalhar com mais afinco em relação a isso, que é muito parecido com as transformações que eu vivia na clínica, hoje eu reatei meu casamento. Eu vivo mais feliz com meu marido, porque eu não sou a empreendedora louca que fica pra lá e pra cá e que no final das contas sai estressada, chega em casa e briga com todo mundo. Eu sou uma mãe melhor porque eu passo mais tempo de qualidade com os meus filhos. Eu sou uma mulher melhor porque agora eu me cuido. E uma das coisas que o Ever me ensinou como meu mentor na época, desde cedo, eu posso te ensinar a vender muito. Eu posso te ensinar a mudar de vida com estética. Eu só não vou te ensinar a vender mentira. Então, se você trabalha com estética importa. Vai viver o que fala e vai falar do que vive. E aí, existe um movimento dentro do nosso trabalho de, se você quer falar para as pessoas que é bom elas se cuidarem, vá você se cuidar primeiro, porque senão você vai estar vendendo uma mentira. E quando a gente vende verdade, a gente vende com confiança, com convicção. Então, as vendas não aumentam só pela técnica de vendas. É por quem ela se torna enquanto faz e passa por esse processo. Então, ela passa a cuidar mais dela, que a gente chama de match shape, a cara de rica. Então, ela fica mais bonita, enfim. E elas se aproximam mais de Deus, que para nós é o maior benefício. Nós somos cristãos e a gente acredita nisso. E muitas delas estão com a gente justamente por isso também, algo que é um valor nosso. Então, toda essa estrutura de vida que a gente vive, que elas vivem, é para servir. É para que isso seja... O negócio serve a isso. E a gente estrutura para que ela viva uma vida rica, que a gente fala. Que é um significado nosso. E para mim, essas transformações... A gente tem mentorada que morava no sítio. E hoje anda de BMW. Que comprou casa, apartamento. Para vocês terem ideia, nós somos... Sabe aquela menina da foto que era referência na cidade, que o Everton estava junto, do consultor? Que eu citei mais cedo? Nós somos padrinhos dos filhos dela, que é um casal de gêmeos. Então, existe uma construção, uma base que sustenta toda essa transformação. E é isso que a gente segue levando adiante. Muito mais do que o ganhar dinheiro com o negócio. E você comentou do podcast que vocês têm, e acho que está uma temporada agora entrevistando as mentoradas, né? Como é que funciona o podcast, né? Sobre a ótica de negócio, né? E você está dando retorno, né? Legal. Ele chama Vida Rica Podcast, porque traz essa essência da vida rica que eu comentei com vocês. E nosso podcast, a gente não traz convidados de fora, de outros mercados. A gente até tem essa ideia para expandir um pouco mais, mas a gente quis trazer as nossas próprias mentoradas e dar voz a elas.
colocar elas numa posição de conta a sua história, porque a gente é acostumado a ouvir muitas histórias de pessoas que estão na mídia, né? Então aparecem um pouco mais e isso é muito legal. Agora, deixa eu pegar a história da Maria Irene de Abaeté, uma cidade de 20 mil habitantes que saiu de 100 e poucos mil para 700 e poucos mil reais num único mês de vendas de estética, que foi doméstica, que foi babá, que estudou até a 5ª série e hoje é uma das melhores do Brasil no que faz, tal. Então a gente traz elas para dar esse lugar de fala, também para reconhecer o resultado dela como dona de clínica, como empresária, e também para a gente se aproximar mais e conhecer mais, porque hoje nós temos 230 mentorados ativos nos nossos programas, por exemplo. Então, nem todos a gente tem um contato tão próximo. E a gente traz para se aproximar, para reconhecer, a gente se enche de orgulho. E do ponto de vista do negócio por trás do podcast, são provas sociais. Então, uma coisa é eu dizer que meu trabalho é bom. Outra coisa é eu ter centenas de pessoas falando em 40 minutos, contando história da forma do jeito delas que meu trabalho é bom. Então, isso também traz pra gente autoridade, isso traz transferência de autoridade no sentido de se tem outras profissionais que conhecem ela, que vão assistir o episódio, vão passar a comprar porque nossa, ela comprou, ela confiou, eu também posso. E também captação de leads, porque a gente tem lá formulário que ela preenche, está assistindo, do ponto de vista do negócio que está por trás disso, do podcast também, além de todo o significado, é que a gente consegue atingir mais pessoas através dos episódios. E aí no processo de conversão para novos mentorados, você tem uma prova... Você tem uma história, né? Não é um depoimento, né? Não é um criativo de 30 segundos, não é um depoimento de 1 minuto, né? É uma história onde gera muita identificação, porque a pessoa se identifica com o que a mentorada está falando, e com isso gera mais confiança dela comprar o produto. Então, por exemplo, no nosso comercial, se tem uma pessoa que está no nosso comercial que está meio em dúvida, eles enviam um episódio do podcast que tem a ver com a dúvida, com a dor ou com a história dessa mesma pessoa, e aí ela ganha mais confiança e acaba entrando também. Eu acho legal essa história, né? Que aí a gente acabou contando 2 histórias, né? Contou a sua história, a jornada do herói, e depois a jornada do mentor também. E você transformando exatamente o avatar transformado que era o seu avatar, né? E num negócio que assim, exige um certo nível de conhecimento e especialização, mas pessoas que partiram do zero, né? Agora, se você fosse, voltando aqui para a audiência aqui do podcast, né? Então, executivos que estão no auge da carreira, que conhecem muito um determinado assunto, têm expertise, têm o sonho de empreender, mas morre de medo de sair dessa gaiola de ouro, né? Aí eu queria pegar um pouco agora da sua percepção, né? Tentar replicar esse modelo para outros negócios e como é que você, que conselho se daria para essas pessoas, técnico, mas também a questão emocional e de confiança, né? Autoconfiança. Legal. Antes de mais nada, quando a gente pensa nesse cenário, obviamente que dominar a área que você quer empreender, saber de vendas, marketing, gestão, essas coisas, vai ser quase que estudo diário, você vai ter que se desenvolver nessas áreas para empreender. Mas uma coisa, não empreenda achando que você vai trabalhar menos. Empreenda sabendo que você vai trabalhar mais e você vai ser a pessoa mais comprometida e interessada em fazer aquele negócio dar certo. O que em alguns dias vai te dar um gás enorme, porque é o que vai te mover, sabe? O desejo de dar certo, o desejo de ver o negócio acontecendo, enfim. Em outros momentos, isso vai te trazer um peso. O peso da responsabilidade de ter funcionários, de ter clientes, de ter pessoas que dependem das decisões que você vai tomar, das decisões que você deixa de tomar, porque de repente está lá numa rotina corrida, enfim. E eu gosto do empreendedorismo porque eu gosto do impacto que o empreendedorismo gera, que às vezes a gente não consegue contabilizar, Jorge. Porque imagina, eu ajudo uma pessoa, que ajuda outras 100 pessoas, que ajuda outras X pessoas, que ajuda outras X... Então, não tem fim. Às vezes, algo que eu falar aqui nesse podcast pode ajudar uma pessoa a tomar uma decisão importante para a vida dela, que vai impactar
a vida de milhares ou milhões de outras pessoas. Então, o que mais brilha os meus olhos e enche meu coração no empreendedorismo é se você é uma pessoa que busca impacto, impacto seja social, seja financeiro, seja motivacional, seja de transformação, esse caminho vai te trazer isso. E muitas vezes esse reconhecimento, essa sensação de que está dando certo, ela vai vir a partir das vidas que serão transformadas com o seu negócio. E o conselho que eu daria é: se desenvolva, busque sim um mentor, vá estudar sobre negócio, sobre empreendedorismo, enfim, mas acima de tudo, proteja a sua confiança, a sua convicção de que vai dar certo, de que pode dar certo, de que o que você vai entregar a partir desse negócio é especial. Porque é isso que vai se tornar combustível nos dias ruins, nos dias não tão bons e mais ainda nos dias melhores. E é isso que você vai levar adiante conforme esse negócio vai crescendo e você vai se desenvolvendo. Então mantenha, proteja a convicção que você tem no que você vai fazer, no que você acredita. Porque algumas situações, pessoas, coisas ruins vão tentar te parar. Então, às vezes, você vai ter um desafio grande, seja financeiro, seja estrutural, seja de gestão, seja de vendas, e em algum momento você pode pensar em parar. E o que vai alimentar, que vai se tornar combustível para que você continue, é justamente proteger isso que te faz pensar em começar. Acho que seria isso. Manter a chama acesa. Né? Manter a chama acesa. E você é o guardião dessa chama, então a função é sua, não é de ninguém. E se você voltasse no tempo, tivesse que recomeçar, o que você faria diferente? Diferente? Eu acho que eu teria sido menos resistente às mudanças, porque eu tenho um perfil mais conservador, eu tenho um perfil mais analítico, então penso bastante para tomar as decisões. Então, por melhor aluna que eu tenha sido e seja até hoje, eu ainda resisto um pouco quando é muito diferente daquilo que eu tô para fazer. Então, resistiria um pouco menos, me abriria um pouco mais, sabendo que a pessoa que eu escolhi para me guiar está me levando para o caminho certo. Entendi que o caminho você trilhou, só que foi mais difícil para você trilhar, você teve que se convencer mais do Exato. Eu tive que me dar mais motivos para me convencer, enquanto que outras pessoas que são mais abertas à mudança não. Então, por exemplo, a gente mudou há 1 ano para Alphaville, né? Estamos morando aqui agora. Levou um tempo para eu assimilar a ideia. Não digo que eu deveria ter mudado antes, mas eu teria sofrido menos o processo. mais desse sofrimento interno. E como é que funciona a dinâmica da mentoria? Porque, assim, tem algumas mentorias que é multinegócio. Então, cada mentorado tem um negócio específico, tem uma certa complementariedade, porque um olha mais um aspecto tributário, outro mais de vendas e tal. Né? No caso, mesmo tendo talvez alguma especialidade no ramo da estética, as mentoradas acabam competindo de alguma forma. Lógico que tem as barreiras regionais, mas de alguma forma você vai ter elas competindo, né? Como é que funciona essa dinâmica, né, de você criar esse grupo, né? Quanto que elas se ajudam, se tem algum tipo de rivalidade, não? Como é que é esse processo? Se tem algum controle se tem muita gente do mesmo local ou não? Que tipo de representantes que... Lembrando que a gente trabalha com 99% de público feminino. Então, a gente lida com questões, por exemplo, de vaidade, inveja, ego, falsidade, que são intrínsecas ao ser humano, né? Mulher, enfim, a gente sabe, é natural do público. E as formas com que a gente lida, por exemplo, a gente faz a base da nossa mentoria, apesar de a gente trabalhar nas 4 áreas de sucesso do negócio, ela é comportamental. Então, ela é muito mais voltada para desenvolvimento pessoal e comportamental do que necessariamente só para o negócio. E é o que faz dar tão certo e é o que faz a gente ter várias pessoas do mesmo nicho se ajudando, por exemplo. Então, a gente tem vezes que a gente entra por exemplo, para uma mentoria ao vivo, para uma aula ao vivo ou uma aula gravada, que a gente vai falar sobre valores e princípios. Eu aprendi, por exemplo, o meu primeiro valor que eu aprendi com o Ever foi congruência. Congruência faça aquilo que falou e viva aquilo que você falou que ia viver. Só que eu não sabia nem que congruência existia.
Então, eu falo que whoever me ajudou a me formar gente, entre aspas. E muito do que a gente ouve é, nossa, eu não ouvi isso nem dos meus pais que eu ouço de vocês. Então, uma das formas da gente lidar com esse tipo de situação que é ruim é a base comportamental. Então, eu vou ensinar sobre princípios, valores, desenvolvimento pessoal. Ela vai se autoconhecer, ela vai saber por que ela pensa como ela pensa, por que ela age como ela age, de onde vêm os traumas, de onde vêm os BOs que ela lida no dia a dia, por que ela é como ela é. E ela tem que topar o processo de se autodesenvolver. Porque um processo de crescimento nada mais é do que vou melhorar aquilo que é ruim e o que é bom vou potencializar. Então, elas entram conscientes de que vai haver essa mudança que é muito mais pessoal do que só do negócio. Principalmente pessoal. Porque é a pessoa que toca o negócio. Então, se eu tenho uma pessoa boa tocando um negócio, eu vou ter um negócio bom. Se eu tenho uma pessoa ruim tocando um negócio, eu vou ter um negócio ruim. A segunda coisa é que a gente, por exemplo, uma das nossas mentorias, eu trabalho o topo da estética. E a gente costuma dizer que o topo, ele não se degladeia, o topo colabora. Então, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando a maré baixa, todos os barcos baixam. Então, se eu tenho o topo da estética, a maior inteligência do mercado da estética hoje, do que mais funciona no Brasil, em quesito de estratégias, vendas e crescimento, está dentro daquela sala. E ela percebe que, estando lá, ela tem mais benefícios do que malefícios. Por exemplo, eu tenho na cidade de Londrina 8 ou 9. Quantas pessoas a gente tem de Londrina, amor? Acho que, se eu não me engano, 8 pessoas mentoradas da cidade de Londrina dentro desse grupo. E é o grupo que mais se ajuda. Porque eles entendem que se o mercado cobra mais caro, permite com que eles aumentem preço. Se o mercado se profissionaliza, permite com que eles se mantenham sempre se atualizando, porque no fundo, a concorrência ela não é ruim. A concorrência te faz ficar esperto. Que se ela está chegando perto demais, você acelera. Se ela está longe demais, você dá uma relaxada. Então, a gente trabalha a cultura dentro desses grupos, por exemplo. A cultura da competição, que é a competição com colaboração. A gente compete, a gente tem até um desafio que eles competem com bandeira, é uma coisa bem, bem legal, mas colaboram enquanto fazem isso. Então, eles compartilham o que eles fizeram para chegar no resultado. E a gente vai nutrindo isso, e isso é educação, ou seja, vai ter que ser longo prazo. A gente vai plantando as sementinhas e elas vão dando frutos. A gente tem, por exemplo, clientes mentoradas que estão há 6 anos com a gente. Então, tem clientes que a gente está no segundo filho que vê nascer. Juro. E é muito legal. A gente conhece o marido, a mãe, os filhos. Já foi na casa, às vezes. Uma comunidade, né? Uma coisa bem, bem bacana. E a gente está chegando aqui no horário, né? Mas acho que tem um outro ponto que eu acho super relevante pegar a sua impressão, né? Como é que é trabalhar com o marido no mesmo negócio? E quais dicas você dá para quem trabalha junto, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, o que dá certo, o que você tem que estar atenta, ou vocês têm que estar atentos para que não atrapalhe. Legal. Você consegue separar, né? É uma pergunta que a gente sempre recebe e eu adoro responder essa pergunta. Eu costumo dizer assim, trabalhar com o parceiro, trabalhar com o sócio, que é seu marido, é mais ou menos assim, é a extensão do que é na sua casa. Como é na sua casa? Na sua casa vocês se respeitam? Existe, por exemplo, hierarquia? Existe quem dá a última palavra? Existe isso ou aquilo? Na sua casa, vocês são as pessoas que no dia a dia mais brigam ou mais conversam, se dão bem, lidam bem um com o outro? Porque se for assim na sua casa, quando você vai para a empresa, é natural que você leve isso, é a extensão de uma coisa a outra. Então, não consegue separar. A gente não separa, por exemplo, vida profissional de vida pessoal. A gente entende tudo como uma coisa só, é vida. Então, uma das coisas que a gente tem, princípios e valores alinhados. A gente tem em ordem de princípio e valor alinhado, o que é prioridade. Então, para a gente, o casamento, por exemplo, ele está acima do negócio. Então, se em algum momento o negócio te der sinais que está trabalhando no casamento, a gente corta o negócio, mas não corta o casamento. Segunda coisa que a gente faz, existe uma hierarquia, tanto na empresa quanto dentro de casa. Existe
funções bem definidas. Então, na empresa, o Ever é o sócio CEO. Eu sou a COO. Essa é a função que eu ocupo. Ele ocupa essa cadeira, eu ocupo essa cadeira. Quais são as funções? Porque sócio não é cargo, né? Então, o Everton é responsável por líder, ele é líder comercial, ele faz a liderança do comercial, a gente tem um gestor comercial também. E também ele senta na cadeira de performance de marketing, que são números. Growth. Eu sento na cadeira de branding no marketing, então toda essa história de narrativa, tudo sou eu quem cuido. E também faço gestão operacional, direção operacional. Então, eu sou a pessoa que vou olhar entregável de operação nos produtos de mentoria, RH, financeiro, contabilidade, passa tudo por mim. Então, a gente tem essa definição. E a gente, em casa, também tem a separação. Então, em casa, eu sou a CEO. Entendeu? E funciona assim na empresa, Jorge. Eu posso usar os argumentos que eu tiver. Por exemplo, o Ever falou uma coisa que eu não concordo, eu vou usar o que eu tiver de argumento, eu vou pedir ajuda do ChatGPT e tal, para convencer ele do contrário. Se eu conseguir, ok, acontece muitas vezes. Se eu não conseguir, na empresa, a última palavra é a dele. Porque ele ocupa a cadeira de CEO. Eu vou ficar chateada quando chegar em casa? Não, porque na empresa ele é o CEO, então eu confio que ele vai tomar a melhor decisão, independente do que eu acho, se eu concordo ou não. Em casa é o contrário. Em casa aí eu sou CEO, né? E outra coisa que a gente entendeu que eu acho relevante a gente comentar. Eu e o Ever, nós somos muito diferentes em personalidade, temperamento, até a forma de falar, tudo. Mas nós temos os valores e princípios alinhados, certo? A gente entendeu no que o outro era bom. Por exemplo, o Everton tem X competências e habilidades, eu tenho Y competências e habilidades. A gente não joga um contra o outro, a gente joga a favor do objetivo. Então, o que ele tem que ele faz de melhor, deixa com ele. O que eu tenho que eu faço de melhor, deixa comigo. E um confia no outro, naquilo que foi alinhado previamente. Ah, você é melhor nisso, eu sou melhor naquilo. E aí a gente confia. Porque, de verdade, nós não conseguiríamos fazer o que fazemos hoje se não tivesse os dois da forma como é, do alinhamento que é. Não, já tentei imaginar, ele já tentou imaginar e falou, não, a gente chega a essa conclusão. Eu sou um cara bem racional, né? Então você falou para mim, ó, lá o Everton manda na empresa, eu mando em casa, a prioridade primeiro é com a família, depois o trabalho. Então você que manda. Ele fala assim, inclusive ele fala assim, eu mando em tudo, a Bruna só manda em mim. Mas assim, você comentou uma coisa interessante, né? Toda essa discussão de princípios e valores, de hierarquia. Como é que vocês fizeram isso? Quando que foi o momento que vocês... Porque isso é uma maturidade, assim, do casal. Eu vejo muitos casais que não tiveram não fizeram esse exercício e depois sofreram por causa de não ter essa clareza, né, de papel e responsabilidade. Quando que vocês definiram isso? A gente começou esse alinhamento antes de casar. Porque eu já me desenvolvia, o Everton já se desenvolvia, então a gente costuma dizer que a gente já estava dando certo, cada um no seu canto, e a gente se juntou para decidir dar mais certo ainda. Então, por exemplo, a gente no namoro, nos primeiros meses de namoro, já sabia quanto um ganhava, o outro ganhava, o quanto um tinha na conta, o outro tinha na conta, quais eram os sonhos que cada um tinha, ou quais eram os medos que cada um tinha. E eu vejo que os casais têm essa dificuldade de alinhamento prévio. Eu e o Ever, a gente conversa de tudo o tempo todo. Porque a gente tem um nível de intimidade e confiança no outro que para nós é até estranho, né? Para alguns casais que a gente percebe que não tem. Então, pra gente é comunicação. Não adianta eu achar que ele sabe que eu tô sentindo isso. Não, eu vou te dizer como eu tô me sentindo Tá, se eu entendi assim corretamente, foi um acordo que foi construído até como processo do processo de mentoria e depois quando teve o envolvimento mais pessoal, naturalmente levou esse processo também para a relação de família e naturalmente foi criando essa hierarquia e princípios, né? São os acordos que a gente previamente, no namoro, no noivado, a gente estabeleceu, mas acordos precisam ser revisados. Isso é importante dizer. Porque nós amadurecemos com o tempo e fomos aprendendo coisas que a gente não sabia. Então, hoje, por exemplo, eu aprendo algo sobre casamento com um casal que eu admiro que trabalha juntos, a gente fala sobre isso e define como vai ser na nossa vida. Então, esse alinhamento, ele é contínuo. Ele não é, falamos uma vez que ia ser assim, vai ser para sempre assim, nunca mais vamos revisar. Não. Porque a gente muda. A
a gente amadurece, as coisas evoluem e a gente vai revisando os acordos também. Muito bom. Bom, assim, eu sei que no Vida Rica vocês dão um troféu, né, para as mentoradas que você participam. sabe? Eu acompanho o podcast. Apesar de Legal. não ser o meu métier, eu estava até comentando, a gente sempre aprende, né? Aprende, talvez não sobre estética, mas sobre como gerar um negócio, né? Como você usar o podcast para alavancar o negócio. E no meu podcast eu trago sempre um livro, né? Esse livro aqui é Fractais. É uma antologia de ficção e fantasia. Nossa, eu fui o editor e um dos autores do livro também. Que demais. São histórias bem interessantes de... Olha, é quase tão legal. Eu não vou dizer que é mais legal, né? Mas é quase tão legal no troféu, não é? Meu Deus, você escreveu alguma coisa aqui? Escrevi. Se eu fiz a dedicatória, como são Eu vários vi você com a capítulos, caneta. aí eu fiz a dedicatória na história que eu escrevi. E você quer complementar? Complementar? Alguma coisa daqui? Sobre o livro, não. Não? É o presente, não é um troféu, mas aí é também uma forma de... É o meu troféu desse episódio. E eu quero só, aproveitando o gancho e complementando, que o Jorge falou que viu o episódio do podcast e tudo mais, uma das coisas que mais me chama a atenção em relação a ele é esse interesse genuíno, independente do que seja. Então, a gente se conhece há algum tempo, se conversa muito menos do que poderia, inclusive, do que não tem tanta oportunidade assim. Mas o que sempre me chamou a atenção em você foi isso. Você é extremamente interessado, independente do que seja. Tem essa disposição em aprender, em servir, e mesmo de longe, né? Que a gente teve pouco contato em relação ao que poderia. Eu observo isso, admiro isso em você, inclusive. A gente comenta entre a gente, eu e o Ever. Cara, o Jorge é uma pessoa muito legal, tem muito conhecimento, tem ouro ali e as pessoas não sabem. Então, vocês que estão ouvindo o podcast, aproveitem, porque olha... Isso, não sei se você se lembra, a primeira mesa que a gente sentou era First Class, Eu lembro. foi junto, e sabe que eu não entendi qual era o negócio, que era uma plataforma de treinamento, o que era, o Everton explicou, eu fiquei assim, demorou, mas agora tá claro e cristalino, né? Eu lembro sim, foi o primeiro de todos. Bom, obrigado aqui pela... Eu que agradeço. Acho que é uma história... que eu até falei, poxa, tem que trazer essa história para quem quer empreender e está com medo, né? Para ver que tem gente que saiu do menos zero, né? O menos zero não tem, menos zero é zero, né? Mas saiu já do nada, 3. né? E conseguiu construir, né? Construiu não só uma clínica, depois construiu um processo que monta clínicas, né? Então, essa é uma formação de clínicas. Então não tem limite, né? Se você focar, né, tiver a direção correta e disciplina, tomar cuidado para não errar muito, né? Mergulhar e ir, né? Você não pode só achar que vai dar certo e não se preocupar, né? Exatamente. Se me perguntasse, você saberia que estaria onde você está hoje da forma como é há 8 anos atrás? A resposta é não. Então, se coloque em movimento, se é o que você deseja, e no caminho você descobre quais serão os próximos passos. Sensacional. Só para fechar, Bruna, quem quiser te procurar, a gente comentou do Vida Rica, né? Mas como é que te encontra? No Instagram, @BrunaAlmeidaPieri, lá você vai conhecer até um pouco mais da minha vida, que eu posto um pouquinho mais, e me manda um direct, se você ouvir esse podcast, se gostou, vai ser um prazer te conhecer. Muito bom, sensacional, obrigado. Se você sonha em empreender, se você conhece pessoas que sonham em empreender, usa esse episódio, assiste de novo, repassa, segue a gente aqui no canal, usa como inspiração, né? Olha, tenta modelar e com base nesse modelo construir, né, a tua jornada, né, e servir aqui de inspiração e referência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Obrigada pelo presente. Nada.